Freire Gomes disse, eu não falei que daria voz de prisão ao ex-presidente da República. O Baptista Júnior disse, ele disse sim que daria voz de prisão ao ex-presidente. No caso do Freire Gomes, os ministros disseram que não vale nada a oitiva dele. Que agora está valendo é a do Baptista Júnior. Então, assim, ó, é tudo uma confirmação de narrativas. Nada para em pé aqui. Essa turma, né, Valdemar da Costa Neto, eu acho que para esse pessoal, de fato, eles não têm interesse no Bolsonaro preso. Talvez nem o Lula tenha interesse no Bolsonaro preso, porque não há nada melhor para uma esquerda radical do que uma direita que é lida como radical também, não é que é radical, mas lida como radical no imaginário da população, mas que é subserviente a você mesmo. Ou seja, você tem um inimigo para chamar de seu perante a mídia, mas esse inimigo te ajudar constantemente, tem cenário melhor para um governo de oposição? Forças Armadas Brasileiras, vocês não servem para nada. Vocês não vão nem pra guerra. Quem vai pra guerra é a polícia militar, são os nossos policiais. Vocês não fazem nada, a não ser pintar meio fio e sei lá o que mais que vocês fazem escondido, né? Eu acho que já é a tampa, eu acho que com essa declaração aí é tudo que o sistema precisava para tentar prender o Bolsonaro. Eu acho que somente o Saldanha discorda disso, ele acha que o Bolsonaro não será preso, mas eu acho com toda certeza que vai, viu? Em breve. Vanessa Moreira. Na verdade, Timóteo, eu acho que assim, o sistema não deseja o Bolsonaro preso. O sistema, leia-se sistema, os políticos poderosos do Centrão, compostos aí no entorno da figura do Kassab, né, Tarcísio, quem domina a política brasileira, que é dono do maior partido aqui no Brasil hoje, enfim. Essa turma, né, Valdemar da Costa Neto, eu acho que para esse pessoal, de fato, eles não têm interesse no Bolsonaro preso. Talvez nem o Lula tenha interesse no Bolsonaro preso, porque não há nada melhor para uma esquerda radical do que uma direita que é lida como radical também, não é que é radical, mas lida como radical no imaginário da população, mas que é subserviente a você mesmo. Ou seja, você tem um inimigo para chamar de seu perante a mídia, mas esse inimigo te ajudar constantemente, tem cenário melhor para um governo de oposição? Não tem. Isso neutraliza a população não vai se escandalizar com nada, porque ela vai ter sempre aquele time ali para torcer, ou o time verde e amarelo, ou o time vermelho, e é assim que eu acho que até o próprio governo Lula pretende se manter. Mas, Timóteo, eu acho que o cenário está pavimentado, e a questão da prisão do Bolsonaro, ela vai muito além das questões políticas. Ela vai além da questão, ela vai, na verdade, no cerne da questão pessoal. O Moraes, ele nutriu pelo Bolsonaro uma verdadeira questão pessoal. E ele vai, enquanto tiver poder, enquanto estiver aí como ministro do STF, fazer o possível para destruir seu inimigo. Eu acho que ele leu a arte da guerra, eu acho que ele aplica a arte da guerra, né, entre outras literaturas de estratégia, coisa que o Bolsonaro é incapaz de assimilar, e ele avança quando tem a chance, ele não vai perdoar, ele não vai sentar para almoçar em posição de retaguarda, no caso, com o Bolsonaro ou com seja lá o que for, como o Bolsonaro chegou a fazer quando era presidente da República, né? Deu até camisa do Corinthians para o Moraes. Então, a gente não vai ver esse retorno. Não é o perfil psicológico do Moraes. Eu estou fazendo uma análise muito pessoal das figuras aqui que estão por trás dessa situação. Foi muita bravata. Eu acho que o Moraes sentiu muito medo, sim, lá em 2021. Nunca antes, eu acho que o Brasil ou eles assistiram um presidente com tanta popularidade, com tanto povo do lado. O poder, ele emana do povo. O povo não tem poder nenhum. Vou discordar aí do meu amigo Pablo Sonati, que diz que o povo tem poder. O povo não tem poder de nada. Mas o poder emana do povo. O povo é capaz ali de refletir o anseio. É difícil para um governante se estabelecer sem apoio popular, né? E o Bolsonaro, ele teve isso de uma maneira grandiosa, jamais vista na história do Brasil. E, sem dúvida, o Moraes, ali naquele
2021, com todas aquelas palavras fortes que ele falava, acabou, não sei o que lá, e tal, e com xingamentos fortes e tudo mais, contra o próprio Moraes, aqui não vai prosperar e tal. Ele com certeza ficou apavorado. Com certeza. Mas, automaticamente, o que ele fez? Articulou com o Temer, teve a carta, teve tudo. Bolsonaro, ele entregou o Brasil gradativamente. Começou com o Ramagem. Ali, naquele momento do Ramagem, foi o estopim, foi o arcabouço. Mas o estopim desse poder consolidado ao Alexandre de Moraes foi o 7 de setembro de 2021. Porque ali o Alexandre falou assim, esse cara é fraco, mas eu vou acabar com ele, porque muita gente acredita nele, o povo brasileiro é fraco que nem ele, e eu não quero todo mundo assim. Já que está todo mundo contra mim, eu vou mostrar aqui quem manda. E é ele que está mandando até hoje. É ele que está mandando. Sim. População brasileira e se apoiaram comunistas, ditadores, que está levando o Brasil no que é hoje. Então, sim, Forças Armadas Brasileiras, vocês não servem para nada. Vocês não vão nem para guerra. Quem vai para guerra é a Polícia Militar, são os nossos policiais. Vocês não fazem nada, a não ser pintar meio fio e sei lá o que mais que vocês fazem escondido, né? Enfim, prisão do Bolsonaro é nossa aposta, né, Vanessa? Que a gente falou. Será que vai ser preso? Será que não vai ser preso? Eu acho que para a imagem do Bolsonaro, embora ele tenha muito medo de ser preso, falou que vai morrer se for preso, acho engraçado. Um líder geralmente bom mesmo, quando ele vai ser preso, ele enfrenta a cadeia de cabeça erguida, claro. Né? O Bolsonaro chora. O Bolsonaro chora. Eu vou morrer se eu for preso, não me prenda. Puxa vida, Bolsonaro, é uma guerra, meu amigo. Olha as pessoas morrendo na rua, as pessoas passando fome, olha o caos que é esse país. Você, como político, 30 anos não entendeu que isso é uma guerra? Você achou que ia ficar andando de jet ski, sendo presidente e fazendo as coisinhas por Brasília? Você tá de palhaçada, né? Você brincou com o inimigo, não fez quando podia fazer e agora você só vive de migalhas dos seus inimigos. Será que o sistema vai deixar o Bolsonaro ser preso? O Bolsonaro preso teria mais força política? É isso que a gente tem que ver. Será que o Tarcísio, estão falando que o Tarcísio está articulando com o Temer para vencer as eleições em 2026 como presidente? Sem o aval do Bolsonaro? Eu acho que sem o aval do Bolsonaro o Tarcísio não vai. Bolsonaro preso aumentaria o poder político dele, a apelação, né, da imagem dele, não a apelação, mas essa necessidade que o povo sente, né, em ter um líder que sofre e tudo mais. Será que aumentaria? Será que seria bom para o sistema? É apenas um jogo de detalhes que está mantendo o Bolsonaro livre. Como a Vanessa comentou no começo do programa, seria muito melhor se ele estivesse nos Estados Unidos, vivendo do Pix e articulando uma verdadeira direita. Ele preferiu voltar para o Brasil para enfiar um monte de esquerdista no poder e agora está nas mãos do STF, do Alexandre de Moraes, principalmente do Alexandre de Moraes, que é um inimigo pessoal do Bolsonaro. A aposta ainda continua. Eu não sei, Vanessa, se ele vai ser preso. Pablo, para o Tarcísio, seria muito bom o Bolsonaro preso, porque se prender o Bolsonaro, ele, como é tão covarde, é só prometer, tanto para a Gadolândia dele, que é igualmente covarde, e para ele próprio, que se ele da cadeia apoiar o Tarcísio, ele vai ser solto e vai ter indulto, boa a Gadolândia toda vai votar no Tarcísio. Verdade. Né? Uma outra narrativa. Tinha da anistia, agora da liberdade do Bolsonaro. Né? Eu tenho certeza que, como capital político, assim, é óbvio que para essa questão do Tarcísio em si, o Bolsonaro preso também vai ter sua vantagem. Eles vão fazer desse limão uma limonada. Hoje em dia eu enxergo até que o próprio Lula prefira mais o Bolsonaro solto do que o Tarcísio. Porque desse ponto de vista seria um tesouro. Vamos ouvir o Felipe Saldanha. Querido Saldanha, manda brasa. O áudio, Saldanha, o seu microfone está desligado. Desculpe, gente. Deixa eu analisar aqui um trecho dessa matéria que é muito importante destacar, porque como os ministros do Supremo Tribunal Federal estão elogiando a fala do ex-comandante da Aeronáutica, a gente precisa destacar o seguinte: o general Freire Gomes concedeu lá seu testemunho no processo, falou sobre o que aconteceu e ele negou, ele negou que teria dado, que
teria dito que daria voz de prisão ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, se ele avançasse com o plano de instituir uma garantia da lei e da ordem no Brasil. Isso foi o que disse o Freire Gomes. Freire Gomes foi destruído pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, as agências de propaganda que fazem esse contato direto com os ministros divulgaram isso nos seus blogs, no seu jornal digital. Muito bem. O que diz agora os ministros do Supremo Tribunal Federal em razão do que falou o Baptista Júnior, comandante da Aeronáutica? Que foi uma maravilha o pronunciamento dele, a oitiva dele foi excelente, ele confirma aquilo que está na Polícia Federal. Então, o Baptista Júnior discursou no Supremo Tribunal Federal a narrativa do golpe. Foi isso que ele fez. Aí diz assim, ó, um trecho fala assim na matéria. O general Freire Gomes, teria dito Baptista Júnior, o general Freire Gomes é uma pessoa polida, educada. Logicamente, ele não falou essa parte com agressividade com o presidente da República. Ele não faria isso sobre o pedido, determinação de prisão do ex-presidente da República. Mas é isso que ele falou, com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso. Se o senhor tiver que fazer isso, vou acabar lhe prendendo, disse o Baptista Júnior. Então, assim, o Freire Gomes disse, eu não falei que daria voz de prisão ao ex-presidente da República. O Baptista Júnior disse, ele disse sim que daria voz de prisão ao ex-presidente. No caso do Freire Gomes, os ministros disseram que não vale nada a oitiva dele. Que agora está valendo é a do Baptista Júnior. Então, assim, ó, é tudo uma confirmação de narrativas. Nada para em pé aqui. Absolutamente nada para em pé. Eu concordo ali, a Vanessa fala sobre a prisão do Jair Bolsonaro, que está tudo pronto para a prisão dele. Eu entendo que o sistema vai usar muito mais o Jair Bolsonaro antes de prendê-lo. É óbvio que eles querem prender. O Lula quer prender o Jair Bolsonaro para colocar o Jair Bolsonaro no mesmo nível dele. Esta é a verdade. Então, eu acho que a prisão do ex-presidente da República deve ser analisada de que forma? Quando e por quais razões? O ex-presidente hoje, ele é uma figura importante nesse jogo político para anestesiar a sociedade a acreditar que vive, sim, em plena democracia, em que nós, como sociedade, escolhemos nossos representantes, que nós temos plena liberdade política, ou seja, o Jair Bolsonaro é peça fundamental nesse teatro, nesse teatro mambembe que é a festa da democracia. O povo é chamado de 2 em 2 anos para apertar botõezinhos. O povo não conta o próprio voto, Timóteo, Vanessa. Não contam o próprio voto. E falam em democracia. Então a prisão de Jair Bolsonaro é uma questão assim de por qual razão e em qual momento isso poderia acontecer. Jair Bolsonaro serve muito bem aos interesses desse sistema. É claro que o Alexandre de Moraes tem vontade de prender o ex-presidente por uma questão pessoal. Lembrando que o ex-presidente não só deu uma camiseta do Corinthians para o Alexandre de Moraes de presente, como também deu uma faca. Simbólico aquilo, não podemos esquecer isso. Então, eu acredito, de tudo isso que a gente está vendo, é que o processo já tem a sua decisão proferida, guardada numa gaveta, esperando só o momento certo. É como se fosse uma coleira de choque. Cada vez que o Jair Bolsonaro se assanha, acredita que está livre, eles apertam o botãozinho e dão um choque no pescoço dele para lembrar que a qualquer momento ele pode voltar para a carrocinha do cachorro e também ser levado para alguma gaiolinha. Essa que é a verdade. Jair Bolsonaro hoje é um boneco deste mecanismo que, no meu entender, serve como anestesista do povo brasileiro, anestesiando a sociedade que estava revoltada com esse sistema político. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.